dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras. Estamos no curso do mês de novembro, o mês da consciência negra. A cada ano fazemos, neste período, um balanço dos avanços, dos retrocessos, das conquistas, né? E tudo isso tem uma relação direta com aspectos de natureza política, econômica, social, as questões que envolvem a saúde, a segurança pública, a educação. Tudo isso faz parte, né, de um verdadeiro cardápio de temas que a cada ano nós enfrentamos. Evidentemente que com momentos de afirmação de democracia, de cidadania, esse diálogo, né, é um diálogo necessário, inclusive para garantir que o país esteja realmente numa experiência democrática, evidentemente que em construção e a todo tempo à mercê de solavancos, de golpes, de períodos autoritários, de ditaduras, e, enfim, esse desassossego que vive a sociedade brasileira, que vive o Estado brasileiro, que é importante que a gente compreenda, né, que, por exemplo, a República no Brasil, ela não tem um sentido, e no seu momento de proclamação, nunca teve um sentido republicano, né? Até porque foi um golpe militar. A República, ela foi instituída por um golpe militar, né? E, enfim, quando se fala em proclamar, não quer dizer que isto faz parte de uma realidade concreta. Porque a proclamação nada mais é do que um grito, do que algo verbalmente exposto, mas que nem sempre isso quer dizer que corresponde com a realidade, né? Norberto Bobbio, na Era dos Direitos, ele fala que o direito ele deve ser mais do que proclamado, ele deve ser concretizado, porque a proclamação é pura e simplesmente uma verbalização e não uma realização concreta, né? E a nossa República ela foi proclamada, pura e simplesmente proclamada, e até hoje nós vivemos um processo de construção de um país republicano, um país ainda com uma presença de uma mentalidade servil, colonial, não colonial nos modelos do Brasil colônia de Portugal, mas numa espécie de um neocolonialismo, né? Não tendo mais uma coroa portuguesa nos subjugando, mas temos uma outra forma de subjugação, a subjugação a impérios econômicos que todos nós conhecemos, né? Este ano, a Lei 14.759, aliás, de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, ele instituiu o 20 de novembro como feriado nacional. Porque até então os feriados eram municipais, estaduais, né? Principalmente nas cidades com maior densidade populacional, com a maior organização da própria sociedade, do próprio movimento negro, enfim, elas instituíram o 20 de novembro como feriado, né? Mas, infelizmente, cidades mais conservadoras, com menos organização do próprio movimento negro, com menor força política, criou-se essa situação de não instituir o feriado como uma prática em todo o território nacional, a não ser por uma iniciativa que começou com um projeto de lei do senador Randolph, né?
e, se não me falha a memória, em 2017, e foi concretizado agora em 2023, né, com o presidente Lula. Né? Algumas questões devem ser levantadas, aspectos históricos, muito importantes, né? A começar pela própria questão de Palmares, daquilo que nós chamamos de República de Palmares. A República de Palmares, para iniciar, até dizer por quê para os nossos seguidores, porque ficou o 20 de novembro, porque teve duas versões, né? A versão do relatório do Domingos Jorge Velho, né, que foi contratado pelo governador de Pernambuco em 1687 para fazer um ataque militar ao Quilombo, que existiu durante cerca de 100 anos, né? Evidentemente que permanentemente sofrendo ataques e resistindo e sendo glorioso em todas as investidas, né, dos senhores naquele regime colonial. Agora, o primeiro relatório, ele diz que Zumbi se suicidou, se atirou da Serra da Barriga em 6 de fevereiro de 1694. Só que em 1695, num segundo relatório, consta que Zumbi foi encontrado numa pequena cidade, junto com outros quilombolas, e as tropas identificaram ele como o Zumbi dos Palmares, quando ele então foi assassinado. Por isso que 20 de novembro ficou instituído como o dia de Zumbi dos Palmares, né? O nosso grande herói nacional, que consta lá do livro de aço dos heróis e heroínas da pátria. Sem sombra de dúvida, Zumbi dos Palmares foi uma das figuras mais importantes na história brasileira. Temos que analisar o seguinte: qual foi a importância e o papel do Quilombo dos Palmares? A economia colonial era uma economia tipo de plantation, né? Era muito voltada à economia toda para a exportação. E ela não dava conta, de maneira nenhuma, para as necessidades da população brasileira. De maneira alguma. Isso até nos faz fazer alguns, guardadas as devidas proporções, com a economia de exportação, hoje implantada pelo agronegócio, que não é responsável pela comida do prato do brasileiro. Né? A alimentação do brasileiro ela vem daquela agricultura familiar, né? Enfim, muito incentivada também pelo MST, enfim, por todos esses movimentos, né, que dizem respeito à questão da terra e da produção na terra. Né? Então, aquela economia colonial daquela época, ela não dava conta disso. Né? Ao mesmo tempo que o regime era escravagista, e esses senhores tinham como a mão de obra não o ser humano, mas aquilo que eles consideravam como um bem, né? Que era absolutamente desumanizado, até sob o ponto de vista jurídico eles eram semoventes, eles não eram pessoas, eles eram equiparados, né, na classificação dos bens ao gado, à cabra, à vaca, ao cavalo, né? Eram semoventes. E durante muito tempo, né, esta economia foi baseada por isso, cerca de 300 anos baseada neste modelo econômico. Este modelo econômico chegou a um determinado momento, a partir da Lei Eusébio de Queiroz,
isto deu uma potência muito grande à questão do tráfico. E o traficante passou realmente a ser o verdadeiro dono do capital. Por quê? Porque o senhor dependia daquela mão de obra, né? Mas ele tinha que comprar aquela mão de obra. Aquela mão de obra com o tráfico proibido, né? Acabou se tornando uma mercadoria muitíssimo cara. Como toda mercadoria que é proibida, ela encarece. Evidentemente que ela encarece. Agora, o modelo econômico, político, social dos quilombos era justamente o oposto de tudo aquilo que a sociedade colonial escravagista impunha à sociedade brasileira. Lá nos quilombos, você não tinha noção, e você, aliás, não tinha a prática da propriedade privada, né? A produção dos bens era para a coletividade, não tinha ninguém que detinha os meios de produção. Até porque o modelo não era um modelo capitalista, de maneira alguma. E nem estou a falar que aquele Brasil colonial escravagista já era um país capitalista. Não, aquilo ali não tem absolutamente nada a ver. Era uma política econômica voltada e mantida através de um trabalho escravo. Tanto é verdade que foi a Inglaterra que impôs, né, a abolição da escravatura, porque já não interessava mais, né, esse tipo de modelo econômico, até porque o liberalismo tinha alcançado uma determinada fase que era preciso que aquela grande massa de pessoas fossem consumidores. Então não se justificava mais a mão de obra escrava quando lá já estava o trabalho já assalariado. Então esse é o processo histórico. E a gente tem que entender tudo isso como um processo histórico. Fora do processo do materialismo histórico, você não consegue compreender nada, porque a história ela não funciona como uma linha, né, horizontal, né, onde os fatos seguem uma sucessão, como se não houvesse circunstâncias, como se não houvesse momentos, né, em que as coisas, de uma certa maneira, elas adotam uma dinâmica que tem fatores políticos, fatores econômicos. Então a história tem essas determinações de ordem política e de ordem econômica. Então lá no quilombo se plantava de tudo: milho, todos os cereais, frutas, né? Enfim, era uma produção agrícola, né, que dava conta de toda aquela população quilombola se alimentar em condições, né? Aliás, a população quilombola se alimentava com muito melhor qualidade do que aqueles que não eram, do que a própria sociedade em geral, porque tinha uma variedade de produção agrícola. Não era uma plantation, não era uma monocultura, muito pelo contrário, criava-se toda sorte de animais, produzia-se cestos, jarros, enfim, tinha uma produção, né, de bens, né? E o que se fazia com o excedente? Lógico que tinha excedente. Esse excedente era comercializado com as populações locais, que também adquiriam aquilo ali, porque o modelo econômico inviabilizava uma forma digna de vida para a população em modo geral, né? Alguns historiadores, não poucos, né? E eu gosto, eu particularmente entendo que o Clóvis Moura foi um dos principais que foram capazes de analisar essa relação, né, deste modelo escravagista com a República de Palmares, etc. Ele encontra. E aí o que se dá?
se dá pela primeira vez nós temos em um lugar, uma diversidade sem discriminação, né? Com uma qualidade de vida onde os bens produzidos eram divididos pela coletividade. Não se há nem se falar ali em reforma agrária, porque aquelas terras da Serra da Barriga, onde se localizava o quilombo, aquilo tudo ali era uma propriedade coletiva, né? Mas todas as características de uma nação germinou ali, né? E é justamente esse aspecto, né, que confrontava o modelo econômico escravagista, colonialista, é que fez com que o quilombo dos Palmares viesse a ser o grande inimigo do sistema. Era o grande adversário do sistema, né? E não foi de outra maneira, né, que foi barbaramente exterminado, né? Porque, a bem da verdade, o sistema colonial escravagista tinha dois pontos importantes ali na sua sustentação, né? Era extermínio da população indígena por causa da questão territorial, né? E por causa da não subjugação ao regime escravagista, porque as populações originárias sequer poderiam entender que existia uma economia baseada no excedente, de maneira alguma, sem nenhum compromisso com a real necessidade da população, do seu povo, né? Então o Brasil até hoje ele ainda vive essa mesmo tendo passado tantos séculos, ele ainda convive com esse tipo, né, de ideológico, no qual se aboliu uma escravatura, não se fez reforma agrária, não se fez absolutamente nada, deixou-se ao mais absoluto e completo abandono à população negra, preferiu-se um programa e um projeto de imigração de populações da Europa e, enfim, aí vai se implicar com eugenia, com pureza racial, com status civilizatório que não comportava a população negra, né? Então daí vai toda a história do pensamento social brasileiro, tem esse tipo de preocupação, né? A história dos quilombos é tão importante que o nosso Cavaleiro da Esperança, assim denominado Luiz Carlos Prestes, por Flor da Mata, ele disse o seguinte, que era da ALN, Aliança Libertadora Nacional: com a aliança estarão todos os homens de cor do Brasil, os herdeiros das tradições gloriosas dos Palmares, porque só a ampla democracia de um governo realmente popular será capaz de acabar para sempre com todos os privilégios de raça, de cor ou de nacionalidade e de dar aos pretos no Brasil a mesma perspectiva de liberdade e igualdade, livres de qualquer preconceito, reacionários, pela qual lutam com denodo há mais de 3 séculos. Gente, isto se a gente conseguir, né, retirar e extrair do aspecto ideológico, evidentemente, de Luiz Carlos Prestes, Partido Comunista, etc., essa é uma análise que ultrapassa essa questão em termos de construção de uma nação, desse aspecto ideológico. Lógico, o ideológico vai determinar que essas condições existam, né? E a gente sempre está sendo frustrado porque a ideia de uma hegemonia econômica, né, centrada num modelo eugênico, baseado em origem, em raça, em orientação sexual, enfim,
um extremismo, né, que no último governo chegou e hoje nós temos a certeza absoluta que se tratava de um governo fascista, né, anticientificista, negacionista, né, terraplanista, é que as coisas caminharam nesta direção. A destruição, por exemplo, da Fundação Palmares, né, daquele negro traidor Sérgio Camargo, com o Hélio Negão, assim como é conhecido aquele deputado, né? E agora essa Jojo Todinho também, enfim, são essas coisas que elas vão em momentos em que a democracia está amplamente, né, em risco, né, grandemente em risco, é que essas cooptações elas surgem. Mas também nós não temos que ficar nos condenando por essas cooptações, porque, por exemplo, na Alemanha nazista, muitos judeus colaboraram com o nazismo, né? Enfim, na própria Itália fascista, teve seus colaboradores. Na França ocupada pela Alemanha, tivemos os colaboracionistas. Então isso não é uma característica exclusivamente de pretos, como a gente diz, quinta coluna, de negros traidores, porque isso em qualquer relação hierárquica, de opressão e de submissão, vai ter sempre um oprimido e um submisso que vai se vender para o opressor. Bom, nesse 20 de novembro, nesse mês de novembro, nós tivemos alguns avanços. Avanços em que sentido? No avanço de um projeto de lei que foi colocado em caráter de votação com urgência para a ampliação de 30% de cota racial nos concursos públicos. E a gente pode verificar nesse debate o quanto o ultraconservadorismo ele não é somente opositor ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos crimes contra a democracia, mas ele se opõe às decisões do Supremo Tribunal em tudo aquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana, ao atendimento às necessidades das minorias, seja ela de qualquer natureza, né? E ainda insiste, mesmo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das cotas raciais, né? Que isso já faz tempo que o Supremo já decidiu sobre isso já está cristalizado na sociedade brasileira, já está absorvido na sociedade brasileira como um mecanismo de política de ação afirmativa inclusionista, no plano não só da questão racial, mas essa conquista das ações afirmativas como critério de equalização de desigualdades acabou se estendendo para outras minorias políticas que eu estou falando. Não estou falando minorias populacionais, porque nós correspondemos a mais de 50% da população. Isso é uma outra coisa. Quando se fala em minoria, não se está se falando em minoria numérica, se está se falando em minoria política, né? E uma série então volta-se àquela velha discussão de meritocracia, de tudo isso. É um retrocesso. É a tentativa de voltar a um país onde a igualdade ela não é algo substantivo, ela é algo pura e simplesmente formal. E na formalidade vale a meritocracia, vale aqueles de privilégios de origem, né? E aqueles que não tiveram privilégios de origem e que vivem, né, nas periferias, que vivem com o genocídio da juventude negra. Quantas famílias periféricas perdem seus jovens, seus filhos, seus netos, seus irmãos, né, assassinados por execuções extrajudiciais por parte de um aparato
dito de segurança pública, que, a bem da verdade, a segurança, ela, a partir do momento em que ela impõe um genocídio a uma parcela de jovens da população, ela deixa de ser segurança pública e ela passa a ser outro tipo de segurança que não é segurança pública, é milícia de extermínio. Então, essas questões, todas elas no mês de novembro, elas têm que ser colocadas. E, realmente, os jovens oriundos das cotas, eles têm tendo uma presença muito importante dentro das universidades, abrindo caminhos para pesquisas, que sem a presença deles isto não ocorreria, né? E, enfim, o mês de novembro faz com que se tenha uma reflexão sobre as coisas. No meio jurídico, né? Que é muito importante, porque é ali que se encontra as demandas, seja elas de natureza civil, criminal, trabalhista, etc., a presença de operadores do direito negros ainda é diminuta, extremamente pequena. Para se ter uma ideia, a Ordem dos Advogados, a qual eu faço parte, nós não temos nenhum presidente até hoje de seccional negro. Este ano conseguimos, né, no Rio de Janeiro, eleger uma presidenta, já em outra oportunidade, em São Paulo, na eleição anterior também se elegeu uma mulher, mas não se tem um presidente de seccional negro, muito menos um presidente de OAB federal negro. Isso são sintomas, isso são diagnósticos que têm que ser levados em consideração para que esse racismo estrutural, institucional, ele consiga ser passo a passo e sendo dissolvido, porque isto gera uma ameaça ao próprio Estado democrático de direito. Então eu dediquei este vídeo justamente para chamar a atenção da importância do mês da consciência negra. É muito importante. É importante a mobilização, é importante a rua, é importante o fortalecimento das diversas tendências do movimento negro, né? Principalmente o movimento negro de mulheres, que elas, com sua força, com a sua capacidade de luta, né, elas vão também conquistando espaços, e dentro desse gradiente de discriminação, evidentemente que aí entra o componente de uma discriminação reforçada quando ela diz respeito à mulher negra, né? E quando se coloca o outro componente religioso, né, o componente da pessoa ser pertencente ou adepta a uma das religiões de matriz africana, a coisa vai se agravando, orientação sexual e tudo isso. Então, estamos já nos últimos dias do 20 de novembro e isto é de fundamental importância. Fundamental importância para mostrar que o feriado de 20 de novembro, ao contrário do que essas organizações, CDLs, organizações, associações comerciais, todas elas são contra o feriado de 20 de novembro, mas ninguém é contra ao feriado da independência. Uma independência que, na verdade, não existiu, né? E outros feriados, ninguém se manifesta contra, né? É lógico que cada feriado, se a própria estrutura do comércio, da indústria, se voltar para aquilo, vai render dinheiro, vai dar ganhos. Por que não no 20 de novembro, né, a produção de bottoms, de cartazes, de uma série de coisas, vai gerar ganho para um setor do mercado. Para um setor do mercado, assim como o Natal. O Natal, um setor do mercado, ele se beneficia com essa festa, porque, enfim, é assim que a coisa é voltada. Agora,
o racismo e a discriminação, ela não permite que isso ocorra e vem o falso discurso do quê? Do prejuízo do feriado. Recentemente nós ganhamos uma ação perante o Supremo Tribunal Federal em relação ao feriado de São Jorge no Rio de Janeiro. Que a própria instituição do comércio do Estado do Rio de Janeiro se colocou contra e promoveu ação para acabar com o feriado de São Jorge, porque a imagem é associada aos cultos de matriz africana. E fomos vencedores. Então, essa é uma luta incansável, incessante, mas ela não é inglória. Porque ao longo do tempo, ao longo desses 300 anos, nós fomos vitoriosos. Perdemos algumas lutas, mas somos vitoriosos. Mesmo com o projeto de extermínio da população jovem negra brasileira, nós vamos sobreviver, nós não vamos ser exterminados, assim como o povo palestino não será exterminado com o genocídio sionista, assim como o povo judeu não foi exterminado com a solução final implementada pelo nazismo. Mais uma vez, obrigado pela assistência e um bom final de novembro, Consciência Negra.